Em primeiro lugar, eu gostaria de contar para vocês o que é que me motivou a fazer esse vídeo. Então, o que é que acontece? No Dojo de Recife, nós temos aos domingos uma aula que é considerada mais completa em relação às aulas da semana. E nós sempre começamos essa aula com o que nós chamamos de condicionamento físico. Então, por que isso? Vamos imaginar a situação de um professor de Aikido, né? Que ele só dá aula de Aikido. Então, a atividade física dele é ministrar aulas de Aikido. Para aqueles que se encontram nessa condição, às vezes não é tão fácil perceber que não se consegue alcançar um condicionamento físico tão bom quando a sua atividade física limita-se a dar aulas de Aikido. Mesmo porque muitas das vezes essas aulas elas não têm uma intensidade tal que possa provocar um estímulo para um desenvolvimento muscular. Então a gente já começa dessa forma. Então, na realidade é muito cômodo para um professor simplesmente chegar, dar a sua aula, ele mostra uma técnica e o pessoal vai treinar. E enquanto o pessoal está treinando, está ele lá olhando o pessoal e tal. Mas quando a gente para observar, na realidade quem está recebendo o estímulo muscular ideal, o estímulo muscular devido, é justamente o aluno. Então, isso é um primeiro aspecto que me motivou a fazer esse vídeo. O segundo aspecto é o seguinte: como eu falei nessa nossa aula de domingo, nós começamos ela fazendo o condicionamento físico. O que é que a gente observa? Que sempre que é feita essa aula aos domingos, nos dias subsequentes, na segunda, na terça, nos dias subsequentes, enfim, sempre acontecem aqueles casos de alunos reclamando porque está com o abdômen doendo, porque está doído. Então, são dois aspectos aqui que a gente tem que observar. O primeiro aspecto é do praticante, especificamente eu citei o caso do professor, que entra dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, e ele não dá um estímulo muscular que o corpo dele necessita, e portanto ele não vai ter uma evolução. E no segundo caso é algo parecido, porque o aluno ele recebe um estímulo muscular e ele percebe que subsequentemente ao domingo que ele fez o treino, ele sempre vai ter aquela dor muscular, a chamada dor muscular tardia, que é justamente o objeto desse nosso vídeo de hoje. A gente vai começar a partir de um princípio fisiológico que eu acredito que a maioria das pessoas não conhecem, e mesmo profissionais da área de saúde também desconhecem esse princípio. E qual princípio é esse? Envelhecemos porque perdemos massa muscular. E não perdemos massa muscular porque envelhecemos. Por que é tão importante a gente entender isso daqui? Criou-se a cultura de que, e eu já falei isso aqui anteriormente em outros vídeos, criou-se a cultura de que se você envelhece, você está fadado à decrepitude. E na realidade não é bem assim. O que é que eu estou falando aqui desde o início? Estímulo. Para que o músculo ele possa se desenvolver, ele precisa estar recebendo estímulos. Se o músculo ele não recebe o estímulo que ele necessita, o que é que vai acontecer? Não vai haver desenvolvimento e, portanto, aí nesse caso sim, decrepitude. É muito importante que a gente entenda isso. Nós não perdemos massa muscular porque envelhecemos. É justamente o contrário. A gente envelhece porque perde massa muscular.
Então, na realidade, a gente tem sempre que estar provocando estímulos para que o nosso músculo ele tenha sempre a possibilidade, tenha sempre a chance de estar se desenvolvendo. Para vocês entenderem bem o que é que eu estou dizendo, onde é que eu quero chegar, então a gente vai passar alguns conceitos que são importantes a gente conhecer nesse nosso vídeo de hoje, tá bom? Então, próximo conceito. A microlesão do tecido muscular acontece no movimento excêntrico. O que é que significa isso? Vamos lá. Que o músculo ele se desenvolve a partir de um estímulo. Esse estímulo que o músculo recebe, ele tem que provocar a chamada microlesão. Eu não estou chamando de lesão, estou chamando de microlesão. Em que nível essa microlesão acontece? Vejam só. Vamos olhar aqui para a nossa tela. Vejam só. Aqui tem uma foto microscópica de uma fibra muscular. Está bem ampliado isso daqui. Então vejam só. A gente ampliou um pouco mais agora, e agora a gente vai destacar um trecho de um sarcômero. O que é sarcômero? Sarcômero é a menor unidade da fibra muscular. O que é que a gente precisa entender sobre o sarcômero? Todo esse mecanismo aqui, o pessoal que participou do curso de cinesiologia do Kokyunage já tem conhecimento desse mecanismo, mas como a maioria não entende isso, é necessário a gente mostrar isso aqui para vocês. Então está aqui em destaque um sarcômero. Aqui embaixo está a representação gráfica disso que está aqui em cima, do sarcômero. Então, do que é que o sarcômero, né, essa menor unidade da fibra muscular, ele é formado? Em primeiro lugar, o sarcômero é formado pela miosina, né, essa estrutura aqui em vermelho, e além da miosina, o sarcômero é formado por actina. Então, as principais estruturas formadoras do sarcômero são miosina e actina. Então, a gente vai entender agora como é que é o movimento de contração do músculo e extensão do músculo. Então, vamos ver aqui. Esse movimento de contração, ele depende justamente da interação entre miosina e actina. Então, vejam só. Aqui, miosina em vermelho, né? E aqui, actina em rosa. Vocês observem que aqui na cabeça da miosina tem uns filamentozinhos. Então esses filamentos, eles têm a função de, justamente, é como se eles fossem se grudar na actina, para que possa existir esse movimento de contração e extensão do músculo, né? Então eles se encontram na cabeça da miosina. Então vejam só, no momento em que a actina começa a se aproximar do centro da miosina, é quando existe a contração muscular. Então esse movimento aqui, ele é justamente correspondente à contração muscular. O movimento contrário é quando o músculo ele se estende, né? Então é muito importante a gente entender isso. Então vamos imaginar aqui o seguinte. Então eu vou flexionar meu cotovelo. Quando eu faço esse movimento de flexão do cotovelo, é quando ocorre esse movimento aqui. A actina se aproxima do centro da miosina, né? Quando acontece esse movimento, é quando acontece a contração do músculo, a flexão. Quando ocorre esse movimento aqui,
aonde a actina ela se afasta do centro da miosina, é quando acontece a extensão do músculo. Então vejam, contração ou movimento concêntrico e extensão ou movimento excêntrico. Então, movimento concêntrico quando o músculo contrai, movimento excêntrico quando o músculo estende. Então, por exemplo, se a gente vamos imaginar um movimento como esse aqui. A gente tem aqui um atleta. Essa imagem aqui está representando um atleta realizando um movimento que em TRP, né, treinamento resistido com peso, numa sala de musculação, é chamado de rosca direta. Então aqui ele está fazendo rosca direta com barra. No momento que existe a contração do músculo, aqui à direita, né, essa figura aqui à direita, é quando a gente diz que ocorreu um movimento concêntrico. Então vamos pensar assim, o objetivo dele aqui é o que? Levantar o peso até em cima. Então o objetivo ele está relacionado ao movimento concêntrico. À esquerda, a gente tem já a finalização do movimento, quando está embaixo. Então isso aqui é o que se chama de movimento excêntrico. Ou seja, quando ele se afasta do centro. O centro é o objetivo, o ponto da flexão máxima do músculo. E aqui o movimento excêntrico. Por que é que eu estou frisando e explicando isso aqui para vocês? Porque a dor muscular tardia, ela surge justamente da repetição dos movimentos excêntricos e não dos movimentos concêntricos. Então, por exemplo, uma pessoa ela vai realizar esse exercício aqui da rosca direta. No dia seguinte ela está com o músculo dolorido. O músculo ficou dolorido não por causa do movimento concêntrico, quando o músculo ele flexionou, mas justamente o contrário, quando o músculo ele estendeu no movimento excêntrico. Então, ora, a gente também vai aplicar isso aqui para o Aikido, né? A mesma coisa. Porém, tem algo que a gente precisa levar em consideração. Logo no início eu falei o quê? O exemplo daquela pessoa, por exemplo, que faz uma aula no domingo e passa segunda, terça, 24, 48, às vezes até 72 horas com dor. E também se tem o caso daquela pessoa que não dá o estímulo necessário e simplesmente ela não tem resposta muscular nenhuma e, portanto, desenvolvimento nenhum. Nesse ponto agora é muito importante a gente entender o seguinte: eu estou dizendo que toda vez que a gente faz uma aula é para a gente ficar dolorido? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa provocar um estímulo muscular. Nunca sentir dor muscular tardia não é um negócio legal, mas sempre sentir dor muscular tardia também não é uma coisa legal. O que é que a gente deve fazer? Qual deve ser a nossa preocupação? Como eu disse ainda há pouco, está sempre provocando estímulos musculares com a finalidade do desenvolvimento. Então, é isso que é importante. Então, vamos voltar para o nosso quadro anterior. A microlesão do tecido muscular acontece no movimento excêntrico. Vamos entender isso daqui. A microlesão, ela é necessária? Ela é necessária. O que não é necessário é que no nosso treinamento, não importa em que atividade física, que nós sempre sintamos a dor muscular tardia. Isso é que não é necessário. Então vamos entender isso daqui. Eu vou citar o exemplo de um osso quebrado, de uma fratura óssea, para entender bem esse conceito aqui. Todos vocês devem saber, principalmente quem já quebrou um osso, né? Quem já sofreu uma fratura, que no local onde o osso quebra,
quando existe a calcificação, né, aquele local aonde houve a fratura, ele se torna mais forte do que o próprio osso. Então, se uma pessoa sofrer uma nova fratura, pode sofrer em qualquer lugar, menos naquele onde ocorreu a calcificação, porque ele se torna mais forte. Acontece algo semelhante com o músculo. Então, quando ocorre a microlesão, essa microlesão, ao reconstituir-se, vai provocar um estímulo tal que esse estímulo vai dar ensejo a um desenvolvimento muscular. Então, quando a gente vai fazer uma atividade física, o estímulo que a gente dá, ele tem sempre que buscar esse objetivo. Veja como é que está aqui no quadro, microlesão. Se é uma microlesão, significa dizer o seguinte, que quando você sofre uma microlesão por ser microlesão, não obrigatoriamente você vai sentir dor. Mas você vai sentir algo diferente, você vai sentir o músculo mais rígido, você vai sentir algo que vai estar lhe dizendo que aquilo ali não está normal, que ele sofreu um estímulo e, portanto, esse estímulo está provocando um desenvolvimento. Então é importante a gente entender isso. Da mesma forma que com esse conceito aqui fica claro para a gente por que não é bom você está sempre sentindo a dor muscular tardia. A dor muscular tardia, ela indica o quê? Que você deu um estímulo com uma intensidade além daquilo que normalmente você dá. É claro que quando a gente fala de dor muscular tardia, lógico, nós não estamos nos referindo àquele tipo de dor que é decorrente de uma lesão que vai exigir uma abordagem terapêutica, como uma fisioterapia, por exemplo. Mas uma dor decorrente de um estímulo muscular provocado com fins a desenvolvimento. É importante se entender isso, é importante ter isso muito claro. Então, antes da gente seguir em frente, tem algo que eu considero muito importante comentar, que é o seguinte: você já perguntou para si mesmo se a sua forma como você conduz a sua atividade física, claro, incluindo o Aikido, se a sua forma como você está conduzindo a sua atividade física, ela está tendo constância, regularidade e intensidade, então tem que ter essas duas coisas, constância ou regularidade e intensidade. Em outros momentos eu já citei isso aqui, mas é importante a gente repetir. Se você tem regularidade, ou seja, por exemplo, você treina 4, 5, 6 vezes por semana, não sei, mas você tem regularidade. Mas se você não dá intensidade ao seu treino, você não tem evolução. A mesma coisa, você dá muita intensidade, mas você não dá regularidade. Por exemplo, eu vou pegar especificamente esse caso aqui que eu estou citando. Você vai treinar uma vez por semana, no domingo. Então, você treina com intensidade, mas você não tem regularidade. Então, da mesma forma, você não vai ter evolução. Então, eu acho muito interessante alunos que se queixam por não terem evolução técnica, física, ou então as duas. Claro, tem que ser duas coisas: constância e intensidade. E isso vai dar consistência ao seu treinamento. Quando seu treinamento tem consistência, você desenvolve. Então, muitas vezes acontece assim: a pessoa vai, treina uma vez, fica 1 dia, 2 dias, 3 dias doído e fica feliz da vida achando que fez muita coisa. Não, isso não é uma coisa boa. Toda vez que você, tendo essa constância, como eu estou dizendo, você, no seu tempo devido, aplica a intensidade que vai provocar uma mudança, uma evolução, isso é uma coisa boa. Então, bem entendido isso, eu queria chegar no ponto
que eu acredito que muitos de vocês estão esperando, que é justamente qual é o tipo de atitude que a gente toma quando a DMT, a dor muscular tardia, ela aparece. O que é que a gente faz? Já que existem casos da pessoa dizer o seguinte: poxa, eu acordei tão dolorido, ou 2 dias depois chegou o momento de eu fazer a minha aula e eu estava tão dolorido que eu não consegui ir para a aula. O que é que a gente faz nesse caso? Então, vamos ver aqui. Tem um caminho que a gente segue para justamente combater os efeitos danosos da DMT. Que caminho, que passos são esses que a gente vai seguir? Alongamento e movimento, hidratação e descanso. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Alongamento. O que foi que eu falei no início? Que na realidade nós não perdemos massa muscular porque envelhecemos, mas nós envelhecemos porque perdemos massa muscular. Então, se você acredita mesmo que você perde massa muscular porque envelhece, então isso aqui não faz sentido. O que é que isso tem a ver com esse primeiro passo, né? Alongamento ou movimento? O que acontece é o seguinte: vamos voltar para o músculo. Aquela dor muscular tardia, a DMT, ela é decorrente principalmente de 2 fatores: acúmulo de fluidos e substâncias químicas no músculo. E a principal delas é o ácido lático. Então é o ácido lático que dá aquela sensação de músculo rígido. Quando o músculo está dolorido, que a gente toca nele, ele realmente está rígido. Isso principalmente por conta do ácido lático. Então o que é interessante a gente fazer quando do aparecimento da DMT? Principal, alongamento. Imagine o seguinte: aqui eu tenho uma toalha que eu uso para enxugar o suor durante o treino. Então imagine o seguinte, que essa toalha aqui é um músculo, né? Imagine que isso aqui é um músculo. E o que é que acontece? Quando você movimenta o músculo, né? Flexiona, estende, flexiona, estende, movimenta e tal, o que é que você está fazendo? Você está colocando para dentro do músculo sangue. Você está bombeando sangue para dentro do músculo. E quando você estende, você está fazendo o contrário, você está colocando sangue para fora. Basicamente, no exercício físico, o músculo ele precisa de sangue rico em oxigênio. Então o sangue que vai sair de dentro do músculo vai ser justamente aquele sangue que foi usado e que está pobre em oxigênio. Então o que é que acontece? Chega um determinado momento da atividade física que o glicogênio muscular ele está tão baixo que ele não consegue mais realizar essa troca. E aí o músculo ele começa a ficar cheio de ácido lático, né? O fígado ele também tem glicogênio, mas para você consumir o glicogênio do fígado ele é mais difícil. Só, por exemplo, uma maratona, por exemplo, né? Já o glicogênio do músculo é mais fácil de ser consumido. Então, o que é que acontece? Imagine assim que esta toalha ela está ensopada de água. Está ensopada de água. Então, chega um determinado momento que pense assim: se eu quiser tirar a água que está nessa toalha, o que é que eu vou fazer? Eu vou torcer, eu vou espremer essa toalha. Só que chega um determinado momento que você não consegue mais fazer isso. Ou seja, tirar o sangue que está aqui dentro, pobre em oxigênio, para colocar para dentro mais sangue rico em oxigênio, que foi o que eu falei,
os níveis de ácido lático começam a se elevar, o músculo começa a se enrijecer. Por causa disso também ocorre durante a prática. Também é uma das razões do surgimento de câimbras, né? Então o que é que a gente precisa fazer? Com o surgimento da DMT, o que é importante que a gente faça? É como se você fosse pegar essa toalha e fosse torcer para tirar daqui de dentro justamente esse ácido lático que ficou retido aqui e que provoca essa dor. E como é que a gente faz isso? Qual é a ação mais eficaz que a gente pode realizar para tirar esse ácido lático de dentro do músculo? Alongamento. Então é bom a gente fazer alongamento após a prática. Não, eu não recomendo. Imagine o seguinte, que durante a atividade física, um dos seus objetivos é a tonificação muscular. Toda vez que você pega o sangue e joga para fora do músculo, você está dificultando esse trabalho. É muito importante a gente fazer alongamento, por exemplo, no início do treino, mas não no final. Você não vai pegar aquele sangue que está dentro do músculo, que você conseguiu usar esse sangue para tonificar o músculo durante a prática. Você não vai fazer ele no final da prática e jogar ele para fora do músculo. Ali não tem só ácido lático, ali também tem nutrientes. Então o que é interessante? Você prepara a sua musculatura com alongamento antes do treino. Então esse alongamento que eu estou falando agora, que eu estou me referindo agora, por ocorrência do surgimento da DMT, você faz 24 horas, 48 horas, após a prática, com o surgimento da DMT. Tá bom? Próximo tópico, hidratação. Eu não vou estar me atendo tanto nesse ponto, porque nós já chegamos a fazer vídeos, que tem mais de um no canal, justamente sobre a hidratação. Então, o que é que eu recomendo a vocês? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo que é muito interessante, que a gente já fez justamente sobre hidratação na prática do Aikido. Então dê uma olhadinha nesse vídeo, tá certo? Que vai ficar assim mais claro a importância da hidratação relacionada à dor muscular tardia, tá bom? Então vamos para o nosso terceiro e último ponto: descanso. Prestem bem atenção no que eu vou explicar e vocês vão ver como isso é importante. Tem uma pergunta que eu faço sempre para os meus alunos, para algumas pessoas, que é o seguinte: o nosso corpo produz GH, hormônio do crescimento, e o GH ele é importante para uma série de funções, inclusive recuperação muscular. Então a pergunta é: quando é que o nosso corpo mais produz GH? A maioria das pessoas vai responder: durante a atividade física. Não é durante a atividade física. É durante o nosso sono, quando a gente está dormindo, quando a gente está descansando. Então, vejam que coisa interessante. GH é inimigo de insulina. Então, quando a insulina da gente está alta, naturalmente o GH vai estar baixo. E quando o GH está alto, a insulina ela tende a baixar. Então, por exemplo, se você vai fazer uma atividade física e você antes ingere algum alimento como pré-treino, naturalmente a sua insulina nesse momento ela vai estar mais alta. Então, evidentemente que os níveis de GH não vão estar tão altos quando, por exemplo, você está dormindo. E é muito importante que a gente entenda o seguinte: o nosso corpo, para ele conseguir produzir GH durante o sono, primeiro a gente tem que lembrar do seguinte: não é, por exemplo, se você dorme durante 6 horas na noite, 8 horas, o seu corpo não vai ficar produzindo GH durante 6 horas, 8 horas. Não. É uma fração da sua noite de sono. Segundo,
Para que o seu corpo produza GH, você tem que alcançar REM, que é justamente o estágio mais profundo de sono. Como é que você sabe que não alcançou o REM? Por exemplo, você dormiu a noite toda e acordou cansado. Dificilmente numa situação dessa seu corpo ele produz GH. Então, se você quer ter uma boa recuperação, mesmo já tendo surgido a dor muscular tardia, mesmo nesse caso, e é nesse caso que nós estamos tratando, a noite de sono bem dormida com a produção do GH, ela é não só importante, mas primordial para a recuperação muscular. Aí você diz assim, poxa, mas eu não durmo bem, tal e coisa. Também tem vídeo no nosso canal falando sobre descanso. Então, recapitulando, alongamento e movimento. Então, você está com dor muscular tardia, não importa a dor, faça exercícios de alongamento e você vai tirar esse ácido lático que está dentro do músculo e se recuperar. Segundo, hidratação. Ingira bastante água. No vídeo que eu citei aqui, que vai estar aqui na descrição desse nosso vídeo, vai estar explicando bem direitinho, inclusive qual é a quantidade de ingestão ideal diária para cada pessoa. E por último, sono, descanso. Mas o principal de tudo isso que eu falei, lembre sempre, regularidade e intensidade no treino. Se você tem essas duas coisas, você vai ter consistência e você vai ter desenvolvimento. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. A partir de agora, perguntas com relação a esse vídeo estão abertas. O pessoal que quiser sugerir temas para vídeos futuros, fique à vontade de fazê-lo também. E, mais uma vez, eu desejo do fundo do meu coração para todos bons estudos, bons treinos, sucesso, e a gente se vê no próximo vídeo.